indicador financeiro importante para completar o que a gente chama de DDC, que é o desconto despesa, é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O CMV, ele é um indicador extremamente importante porque é ele que vai te mostrar o quanto você precisa comprar no próximo mês para repor a sua mercadoria vendida, para repor o estoque. E quando a gente fala dessa dotação orçamentária de compra, é extremamente delicado, porque se você não conhece esse indicador financeiro, você pode acontecer duas coisas, e que são coisas que vai impactar diretamente lá o seu resultado final, a sua lucratividade. O que pode acontecer? Você pode comprar além do CMV, além da sua dotação orçamentária de compra, e se isso acontecer, você vai ter um estoque inchado, vai ter muito estoque na sua farmácia, muito produto na sua farmácia. E isso vai prejudicar o quê? O seu fluxo de caixa. Ou seja, você vai ter muito estoque, você vai ter que pagar mais os fornecedores, vai aumentar as suas despesas e o seu fluxo de caixa vai ficar negativo. Isso vai te trazer várias consequências. E o contrário também, você pode comprar abaixo da dotação orçamentária de compra, abaixo do CMV. E se você compra abaixo, o que vai acontecer? Vai faltar produtos na sua farmácia. A gente chama isso de ruptura de estoque. Isso vai gerar grande impacto também lá no seu resultado final, lá na sua lucratividade. E tem mais. Existem pesquisas que mostram que se o seu cliente vai na sua farmácia ou em qualquer estabelecimento comercial por 2 vezes ou mais e não tem o produto que ele quer, ele não volta mais. Então, por isso é importante ter uma noção e entender, de fato, o que é essa dotação orçamentária de compra, o que impacta esse CMV, o que é o ideal, qual é a porcentagem, assim como os outros indicadores, qual é a média do mercado que o CMV precisa ficar. Então, a partir de agora, nós vamos ver isso. Então, o CMV é o custo da mercadoria vendida, que a gente chama também de dotação orçamentária de compra. Ele vai te mostrar o quanto você tem que comprar no próximo mês para repor a mercadoria que foi vendida no mês anterior. O que a gente observa como média de mercado? O ideal é que o seu CMV ele fica 46% a 47% da venda bruta. Só recapitulando, a venda bruta é aquilo que você vende com o preço de fábrica sem os descontos, tá? Então, o valor que é o produto sem os descontos é a venda bruta. Então, o seu CMV, ele tem que ficar menor ou igual a 46% a 47% dessa venda bruta. Como que se calcula esse CMV? Existem algumas fórmulas que se utiliza para calcular o CMV, mas eu não vou entrar aqui em detalhes porque hoje os sistemas, né, os sistemas de gerenciamento dentro da sua farmácia, ele permite você, no final do mês, tirar o relatório e observar esse valor do CMV. Então, ele te mostra em números e te mostra em porcentagem quanto está esse CMV. Então, você precisa saber avaliar. Será que o meu CMV está na porcentagem adequada? Que é menor que 46 a 47? Se tiver, ok. Se não tiver, a gente precisa avaliar o que está acontecendo para que esse CMV esteja acima dessa média. Então, por isso nós vamos entender quais são os fatores que impactam o CMV, para você conseguir identificar caso esse CMV não esteja nessa porcentagem adequada. Porque ele nem pode estar muito alto e nem pode estar muito baixo, porque vai atrapalhar o seu resultado final. E o que impacta o CMV? 2 coisas. O primeiro é a condição de compra com o fornecedor, como está sendo as negociações com o seu fornecedor e o perfil de venda da farmácia. Esse perfil de venda está relacionado a quais grupos de produtos que a sua farmácia está vendendo mais ou está vendendo menos. Existe uma média de porcentagem para esses grupos que a gente fala que é um perfil ideal. Então,
o CMV ele é impactado por esses dois fatores. Então, vamos entender melhor como funciona. Se o CMV da sua farmácia estiver alto, o que isso significa? Significa que você está comprando além da dotação orçamentária. Ou seja, você está comprando muito produto. Seu estoque está ficando inchado, cheio. E tudo que você está usando, o dinheiro da farmácia é para pagar os fornecedores. Então, grande parte do dinheiro daquela pizza lá que a gente falou, a maior parte do dinheiro, a fatia maior é para o CMV. Você está usando para pagar o seu fornecedor. E se aquela parte está maior, as outras vão ficando menor. Você vai achatando. E principalmente a do lucro, né? Quanto mais o CMV está alto, menor é o lucro. Porque você está gastando o dinheiro da farmácia para pagar os fornecedores. E isso gera aumento de estoque, seu fluxo de caixa vai sendo degradado ao longo do tempo e você vai precisando, a cada dia mais, às vezes, pegar financiamento para poder pagar esses fornecedores e isso aí pode trazer várias consequências lá no seu resultado final. E quando esse CMV está alto, a gente precisa, então, avaliar os fatores que impactam diretamente esse CMV. Por exemplo, se está alto, pode ser por dois motivos. Pode ser que a negociação com o seu fornecedor não está adequada, você está tendo baixo desconto nas negociações, e aí a orientação é você avaliar fornecedor por fornecedor, estudar como está sendo as negociações, porque uma coisa que precisa ficar muito atenta, às vezes o fornecedor, na hora que vai te fazer a venda para você, fazer os pedidos, ele promete um desconto, mas quando a mercadoria chega na nota, aquele desconto não está lá. Então, você precisa conferir se, de fato, o fornecedor está cumprindo com aquilo que ele prometeu. E se você observar que aquele fornecedor não está cumprindo, que as negociações não estão adequadas, mude de fornecedor. Não tenha medo, porque isso impacta muito o seu resultado. E o outro fator é o perfil de venda ruim na sua farmácia. O que seria o perfil de vendas? É a porcentagem de cada grupo de produtos que você vende ali na sua farmácia. Quando você vai categorizar os grupos de produtos, existem várias maneiras e você pode categorizar em quantas categorias de grupo de produtos que você quiser. Eu vou te ensinar o que para mim fez sentido quando eu tinha minha farmácia, o que eu aprendi na parte de gestão. Quanto menor a categorização e menor quantidade de grupo, mais fácil fica você fazer a gestão. Eu dividia as categorias em grupo da minha farmácia em 4. Em medicamentos referência, medicamentos genéricos, medicamentos similares e perfumaria. Então, tudo que tinha na minha farmácia estava agrupado nesses 4 grupos principais. Ah, Sabrina, eu posso fazer diferente? Pode, não tem problema, desde que você saiba o que é cada grupo de produtos, tá bom? Então, para mim, fez sentido dividir nesses 4 grupos e é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, um perfil de vendas adequado dentro de uma farmácia, ele tem que ter um equilíbrio entre esses 4 grupos de produtos. E o que é a média? O que a gente vê aí como perfil de vendas adequado? 35% de vendas são medicamentos referência, 40% genérico e similar, isso é muito importante, e 25% de perfumaria. Um perfil de vendas adequado que vai contribuir para que o seu CMV fique numa porcentagem adequada é um perfil de vendas de genérico e similar igual ou maior que 40%. Por que isso? Porque os medicamentos genéricos e similares, eles têm uma margem de lucro maior. Então, eles trazem um retorno financeiro maior e vai ajudar nesse CMV e na lucratividade final. E se eu não tiver esse perfil de vendas dessa forma, o que eu posso fazer? Qual que é a estratégia? Você pode desenvolver estratégias de treinamento para os seus funcionários. E aqui eu quero que fique muito claro, não é que você vai estimular o seu funcionário, o seu colaborador a fazer empurroterapia, não é isso. Mas é você mostrar para eles que é possível fazer um ótimo trabalho, gerando valor para o seu paciente
de forma que ele ganhe, o funcionário ganhe, a farmácia ganhe e o paciente também, de forma ética, diferente de você praticar a empurroterapia, tá? Eu não sou a favor da empurroterapia e eu acredito que é possível sim ter resultados sem essa empurroterapia. É possível você agregar valor na venda para o seu paciente de forma que você atenda às necessidades dele, de forma que você surpreenda e encante esse seu cliente, esse seu paciente, de forma que seja uma venda boa para todos, para ele, para você, para o seu colaborador, enfim, para a farmácia e que tenha um resultado positivo. Então, isso que é o treinamento para que o seu funcionário consiga melhorar esse perfil de venda. E com isso, melhorar também todos os resultados da farmácia. E se for o contrário, se o meu CMV estiver muito baixo, se tiver muito baixo, além de 46% a 47%, também vai te trazer prejuízos, porque significa que você não está comprando a mercadoria para repor o estoque que for vendido. Então, você vai ter ruptura de estoque, e ruptura de estoque traz muito prejuízo, porque o seu cliente vai na sua farmácia e não tem o produto. E se ele vai mais de 2 vezes na sua farmácia e não tem o produto, você está dando a chance para ele ir em outra. E quando ele vai em outra, se na outra farmácia, na concorrência, tiver estratégias de fidelização do cliente, muito possivelmente ele vai ficar lá e não vai voltar na sua farmácia. Por isso, tudo isso precisa estar atrelado na sua gestão, na parte que você precisa saber analisar os dados para você tomar as decisões assertivas. Então, falando do CMV, a gente fecha aí, né, os principais indicadores financeiros, que é o DDC, desconto, despesa e o CMV. Na próxima videoaula, eu vou te mostrar como você vai conseguir avaliar todos esses indicadores, todos esses dados em um só lugar. Nós vamos falar dos demonstrativos, que é o demonstrativo de lucros e perdas e demonstrativo de fluxo de caixa. Ali você vai conseguir enxergar o todo para você tomar as decisões necessárias, as decisões assertivas dentro da parte de gestão financeira do seu negócio.